Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo a mais um programa de Reis da Questão com Duarte Graça. Olá, Duarte, muito boa noite. Olá, muito bom. Duarte, não sei se já reparaste, mas já estou aqui com um cenário novo nos novos estúdios do novo canal. Ainda não te conseguimos receber, mas espero que para a semana já possas estar aqui connosco. Muito bem. Estou Tudo bem? Correu bem a semana? Muito bem. Duarte, comecemos então pelo primeiro tema que nos traz hoje, que é precisamente a saúde mental, preciosa nos dias que correm. exatamente. Eu quis abordar este tema precisamente porque, enfim, julgo que é uma daquelas questões que, enfim, com todas as dificuldades que já estamos a viver há mais de 7 meses, foi uma das questões que podemos considerar que se agravou profundamente, mas que, enfim, os problemas já vinham de trás e a falta de soluções também já vinha de trás, no fundo. E eu queria falar em particular, também sei deixar de lado aquilo que é uma camada extra de dificuldade neste problema que, enfim, não surge tanto noutras questões de saúde, que é, embora em algumas surja, como é evidente, que é a questão do estigma, que é a dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de, enfim, admitir que tenham alguns problemas, que possam ter algum distúrbio, que possam estar a enfrentar dificuldades a nível psicológico, a nível relacional, e isso, esse é precisamente um dos grandes obstáculos que nós temos à resolução do problema. Nós sabemos dos dados oficiais que, por exemplo, cerca de entre um quinto e um quarto da população portuguesa reporta ou é diagnosticada algum tipo de distúrbio ou perturbação do foro psicológico ou mental. E, portanto, nós percebemos que só por estes dados é um enorme problema, mas a grande questão é justamente também aquilo que nós não sabemos. É a quantidade de pessoas que, no fundo, se coloca na sombra porque não sentem à vontade de falar destas questões. E que muitas vezes são vistos como uns maluquinhos, não é? Não é de todo Exatamente. real. Ou acham? Exatamente, ainda há muito essa perspectiva que alguém que possa estar a enfrentar algum problema, vê-se muito isto em casos de depressão, sobretudo, em que as pessoas à volta muitas vezes não compreendem a dimensão do problema, não compreendem exatamente como é que isso pode estar a afetar as pessoas e muitas vezes, mesmo sem querer, acaba por se contribuir para as pessoas continuarem, enfim, buraco, continuar a enfrentar o problema sem terem uma perspectiva de solução. E eu acho que uma das coisas mais importantes a apontar aqui é que o grande problema disto é que nós olhamos para a saúde mental, eu, enfim, julgo que ainda a maior parte das pessoas olha para a saúde mental como algo a resolver quando já surgem os problemas, e não como algo, enfim, em que se possa ter mesmo a perspectiva de cuidados preventivos que se tem, por exemplo, em relação à saúde em geral. Enfim, nós, apesar de infelizmente muita gente ainda não ter médico de família, e este aliás é um dos compromissos em que o governo atual tem falhado, mas apesar de muita gente ainda não ter médico de família, a verdade é que quem tem efetivamente pode usufruir de vez em quando ter uma consulta, enfim, de check-up para verificar como está a saúde em geral, precisamente para permitir que qualquer coisa que as pessoas possam estar a enfrentar, mas ainda não tenham detectado por alguma questão, possa efetivamente ser encontrada e enfim, que o sistema de saúde possa agir o mais depressa possível para resolver o problema. Ao passo que, no caso da saúde mental, nós não temos uma perspectiva desses cuidados preventivos, de ter consultas de psicologia, por exemplo, não por acharmos que temos algum problema, mas pura e simplesmente para sabermos que estamos a falar com enfim, alguém que é profissional na área, alguém que
que percebe muito bem as nuances do comportamento humano, e por isso simplesmente para podermos falar com alguém, às vezes de coisas que poderemos não estar à vontade para falar com outras pessoas, para termos a certeza enfim, que estamos bem, que não há nenhum problema que estejamos a evitar, que acontece muitas vezes, não é? Enfim, acontece um bocado a toda a gente, às vezes haver coisas que nós não queremos enfrentar, mas é saudável expor isso a outras pessoas, porque nós, para todos os efeitos, somos seres sociais e nós, enfim, não vivemos sozinhos, precisamos das outras pessoas, precisamos da convivência, precisamos, às vezes, de uma perspectiva de fora que não esteja, no fundo, agarrada às ideias e aos Não temos preconceitos. com vergonha de pedir ajuda, não é, Duarte? Exatamente, e lá está, esse é um dos grandes problemas, coisa que poderia ser resolvida se nós começássemos a criar uma cultura diferente, se nós começarmos precisamente a pensar e a reforçar a mensagem de que, enfim, não há problema nenhum em reconhecer estas questões, não há problema nenhum em procurar cuidados preventivos, não só quando nos surge algum problema. E, portanto, eu acho que, como é evidente, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem que desempenhar aqui um papel muito importante. Nós, enfim, ao longo dos anos já houve várias iniciativas relacionadas com a saúde mental no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, mas nunca se desenvolveu a estrutura, nunca algum governo procurou, enfim, arranjar os meios, os recursos humanos, os meios materiais, as infraestruturas dentro daquilo que é o espaço do Serviço Nacional de Saúde, para que esta perspectiva dos cuidados preventivos no domínio da saúde mental, como já existe para a saúde em geral, para que efetivamente possa avançar e para que as pessoas de vez em quando possam, como fazem já com o seu médico de família, possam, como profissionais que sejam habilitados para tal, possam, enfim, ter alguém com quem falar, para ver se está tudo bem, a nível psicológico, a nível mental. Esta é uma questão verdadeiramente fundamental. E, nesta altura, acho que é uma das questões em que percebemos ainda mais o quão importante é. Porque, efetivamente, enfim, na altura de março, abril e maio, acho que a maior parte das pessoas se lembrará da dificuldade que foi ter que ficar quase o tempo todo confinado em casa, enfim, sem poder fazer as coisas normais do dia a dia, coisas que muitas vezes, enfim, nos pareciam quase supérfluas, exato, quase, enfim, que não fazia diferença, como uma caminhada fora de casa, ou ir tomar um cafezinho à noite, enfim, coisas que nos pareciam simples, mas que efetivamente, sem elas, é que nós vemos o quão importantes são para o equilíbrio geral, porque nós não podemos, enfim, nós muitas vezes olhamos que temos, na nossa vida temos o trabalho, temos os amigos, temos a família, e não pensamos nestes momentos simples, mas que contribuem para o nosso equilíbrio psicológico e para o nosso bem-estar em geral. E este enfim, é o tipo de coisas que nos deve alertar para o quão fundamental é que haja investimento no domínio do Serviço Nacional de Saúde para a questão da saúde mental. E eu acho que é uma das coisas que tem sido mais negligenciada. Os profissionais no domínio da psicologia e da psiquiatria, enfim, fazem o que podem para alertar para esta questão, mas efetivamente os governos que nós temos tido, e este está sem dúvida incluído nisso, têm sido negligentes nesta questão. E é uma questão, enfim, que tanto afeta todos os outros aspectos da vida em sociedade, como é afetado por todos os outros aspectos. Porque, como é evidente, há muitas questões relacionadas com distúrbios ou perturbações do foro psicológico que estão associadas às condições de vida das pessoas. E nós, enfim, vê-se isto, é evidente que quer pessoas ricas, quer pessoas pobres podem ter perturbações psicológicas. Mas a frequência com que isso acontece está necessariamente associada às condições de vida das pessoas.
e a capacidade que as pessoas têm para enfrentar o problema, para ter os meios para gerir o problema, são objetivamente diferentes. E a questão é, também estas questões da saúde mental, temos que as integrar numa perspectiva global, como temos falado um pouco sobre todos os problemas, todos os temas que falamos aqui, de que também isto tem a ver com as condições de vida que as pessoas têm. Quando as pessoas não têm uma habitação, quando têm a frustração de ter que esperar todos os dias por um transporte, e se não apanham àquela hora, como acontece muito aqui na região de Val do Sousa, não é? Se não apanham mesmo àquela hora, enfim, ficam com o dia todo estragado. Todas estas questões vão contribuindo para a pressão, para o stress que muitas vezes atira as pessoas para uma depressão, para um mal-estar a nível psicológico. Claro, portanto, o facto de não ser, peço desculpa, Duarte, o facto de não ser um problema visível, não é? Acaba muitas vezes por ser despercebido. Portanto, mais importante do que nós não termos vergonha de assumir o problema pelo qual estamos a passar, é também, enquanto cidadãos, estarmos atentos àqueles que nos rodeiam, não é assim? Exatamente, sem dúvida. Muito bem. Quando o problema não é visível e quando, enfim, as pessoas às vezes conseguem mascarar os problemas atrás de um sorriso, aí cria-se mais uma dificuldade. Muito bem, Duarte. Acho que deixamos aqui um alerta para as pessoas e uma reflexão bastante importante e que muitas vezes passa despercebida, tal como o problema. Passamos agora para o segundo tema, que é a corrupção, certo? Exatamente. E eu quis trazer isto porque esta semana o Governo apresentou um pacote de medidas para a corrupção. Julgo que também, não tenho certeza, mas julgo que no âmbito também daquilo que tem sido enfim, a negociação e toda a apresentação do Orçamento de Estado para o próximo ano, e há aqui algumas coisas importantes a referir. Eu enfim, não vou entrar numa análise dessas propostas, porque teria que ter mais tempo para as analisar, mas vou falar um bocadinho de algumas ideias gerais e daquilo que são alguns antecedentes que tenho receio que possam ficar para trás. E uma das questões que eu queria começar é que este problema da corrupção, enfim, que evidentemente existe, e é provável que nunca se saiba verdadeiramente a sua dimensão, nós temos que saber separar muito bem aquilo que é um problema sistémico, ou seja, e que possa estar associado à própria natureza de alguma instituição, e aquilo que é um problema que está relacionado com as pessoas que estão a gerir determinada instituição, ou pura e simplesmente tem a ver com coisas de comportamento humano. E, por exemplo, uma questão muito simples que é importante começar por referir é a questão de quem nos representa, a nós, ao povo português, na Assembleia da República. Portanto, que é o nosso, enfim, no fundo é quem faz as leis para todo o país, quem acaba por, enfim, não governam, para isso é que temos um executivo, não é um governo, mas é a Assembleia da República que altera, que cria novas, enfim, regras, digamos, para a nossa sociedade. E o que acontece é que, neste momento, e aliás julgo que nunca foi diferente, tanto quanto sei, não estão, as pessoas que estão na Assembleia da República, os deputados e as deputadas, não estão obrigados a exercer esse mandato em exclusividade. Ou seja, podem ter atividade profissional para além do mandato que exercem. É importante dizer que há aqui exceções. Enfim, eu conheço, o exemplo mais próximo que conheço, evidentemente, é do Bloco de Esquerda, que é a força política em que milito, mas outras forças políticas, julgo também o PCP, o Partido Ecologista dos Verdes, não tenho a certeza, mas julgo também o PAN, fazem questão que os seus deputados exerçam em exclusividade, porque consideram que, efetivamente, as pessoas que estão a representar toda a população na Assembleia da República, no órgão máximo de decisão do país, devem estar pura e simplesmente focadas, associadas, ligadas àquilo que é o exercício desse mandato.
Qual é o problema que nós vemos? Muitas vezes, sobretudo, enfim, nos grupos parlamentares dos dois maiores partidos, PS e PSD, vemos pessoas a exercer esse mandato enquanto estão associadas a determinados interesses, e uma questão que enfim, tem um grande peso, é a questão dos escritórios de advogados. As pessoas estão ligadas a escritórios de advogados que, no fundo, fazem serviço, fazem trabalho para alguns grandes interesses económicos, ao mesmo tempo que tomam decisões fundamentais, que votam projetos de lei, que votam propostas na Assembleia da República, que podem afetar, podem ter um impacto nesses grandes interesses económicos. Isto, como é evidente, cria um grande problema. Isto é um conflito de interesses. Muitas vezes a perspectiva é só quando surge uma situação em que a pessoa é obrigada, enfim, a escolher entre um interesse ou outro, é que existe um conflito de interesses. Mas não é assim, o conflito está lá. Quando as pessoas não estão a exercer o mandato de deputado ou deputada em exclusividade, existe imediatamente um conflito de interesses, porque estão a tomar decisões, tomam decisões sobre todos os domínios. E, portanto, o que é correto fazer, como alguns grupos parlamentares obrigam os seus deputados a fazer, é preciso, por uma questão de princípio, é que na Assembleia da República quem está a exercer os cargos não pode ter outra atividade profissional. É isto que é preciso fazer. Já houve propostas neste sentido, mas, como é evidente, são sempre rejeitadas pela esmagadora maioria dos deputados do PS e do PSD, porque infelizmente existe esta espécie, digamos, contaminação em que, enfim, grande parte das lideranças enfim, digamos, as elites do PS e do PSD, efetivamente estão associadas a interesses económicos. E isso afeta profundamente a forma como exercem os cargos públicos. Não deviam estar ligados e não devia afetar, mas afeta a visão que têm, afeta a forma como representam as pessoas na Assembleia da República. E este é um grande problema que nós enfrentamos, e isto nem é uma questão meramente ideológica, é uma questão do nosso sistema. Quando temos pessoas responsáveis em cargos políticos eleitos que, enfim, no fundo estão ligadas a algum interesse para além daquilo que é o interesse público, nós temos um grande problema, uma grande ameaça à própria democracia, aos próprios valores da democracia. E, portanto, isto leva-me, por exemplo, a uma questão como da entidade para a transparência. O ano passado foi aprovada a criação da entidade para a transparência. Julgo que o projeto, que a proposta original foi do Bloco de Esquerda, e acho que outras forças políticas julgo que fizeram propostas no mesmo sentido, e foi aprovada a criação da entidade para a transparência, que seria, enfim, seriam 3 pessoas na alçada do Tribunal Constitucional, que no fundo é quem decide sobre matérias judiciais relacionadas com a Constituição da República Portuguesa. Portanto, na alçada do Tribunal Constitucional, estas 3 pessoas trabalhariam para fiscalizar aquilo que são as declarações de rendimentos, de património e de interesses de quem exerce cargos eleitos e altos cargos na função pública, que em geral são por nomeação, não é? Por nomeação do próprio governo, por exemplo. E, no entanto, não só para este ano o orçamento para essa entidade, de acordo com o próprio Tribunal Constitucional, o orçamento era inferior ao que é necessário. E, por exemplo, o Partido Socialista, depois do Presidente do Tribunal Constitucional fazer esse apontamento, aumentaram a verba destinada com um grande problema. E este aumento não vem de um acréscimo do próprio Orçamento do Estado. O que o Partido Socialista fez foi dizer ao Tribunal Constitucional que podia tirar parte do orçamento que já tinha antes para colocar no domínio da entidade para a transparência, que é um absurdo. É basicamente dizer um órgão que parte daquilo que tinha para fundar outras coisas antes, agora pode usar para isto também. Mas serve para quê? Se continuam a precisar para tudo o resto,
Na verdade, não há aumento nenhum de financiamento. Portanto, foi uma jogada triste, e a verdade é que a entidade para a transparência ainda não avançou. É este tipo de coisas que muitas vezes faz as pessoas perderem confiança no sistema político. E, sobretudo, é este tipo de coisas que faz com que as pessoas, com que muita gente crie ideia e reforce a ideia de que há uma separação entre os eleitos e os que elegem, que é praticamente inultrapassável. Quando, na verdade, qualquer pessoa, salvo algumas exceções que têm a ver com cargos, com o exercício de alguns cargos na administração pública, qualquer pessoa se pode envolver num partido, num projeto político, qualquer pessoa... Exatamente. Pode, enfim, apresentar-se a eleições com o projeto que partilhar com a sua força política. No caso das autarquias, pode haver até candidaturas que não estão associadas a nenhum partido. E, portanto, é preciso acabar com esta ideia de que existe alguma barreira. O exercício da cidadania, como já falamos aqui, não se faz só no domínio dos cargos políticos, faz-se também em associações, no movimento social, enfim, um pouco em tudo. Nas conversas que temos sobre questões de sociedade, no dia-a-dia, tudo isso é cidadania. Mas é preciso perceber que não existe os políticos e nós. Toda a gente é um político. A questão é quão ativo é que é e que cargo é que desempenha nesse âmbito. E a verdade é que nós precisamos de responsabilidade da parte das pessoas que estão a exercer cargos políticos eleitos para dar confiança, enfim, a quem não está a exercer esses cargos, não só de que o estão a fazer de acordo com os princípios que devem ser universais, que devem ser comuns a toda a gente, que o estão a exercer com dignidade, que estão a exercer com o interesse público em mente, mesmo que tenham diferentes ideologias, é evidente que isso é absolutamente normal e saudável numa democracia. Mas tem que haver uma base de princípios que sejam comuns a todas as forças políticas e a toda a gente que esteja a exercer cargos públicos. E nós vemos enormes problemas, enormes falhas, não só na Assembleia da República, numa questão tão simples como a exclusividade, em que, enfim, por exemplo, um exemplo que eu não referi, o deputado do Chega, André Ventura, também exerce a exclusividade com um grande problema. Durante os primeiros 6 meses do exercício do seu mandato enquanto deputado, na atual legislatura, recebia salário de outras duas funções que estava a exercer, uma como comentador na CMTV, uma como, julgo que sócio numa solicitadoria. Portanto, um óbvio conflito de interesses, como acontece com muitos deputados. E, entretanto, já passou à exclusividade, deixou de receber dessas fontes, mas há um grande problema, sobretudo porque ele próprio tinha admitido, antes das eleições, tinha afirmado que exerceria o mandato em exclusividade. E nos primeiros 6 meses não o fez. É este tipo de coisas que quebra a confiança. Quer dizer, temos uma pessoa, e esse é um grande exemplo de alguém que está sempre, que diz que denuncia a corrupção e não sei o quê, mas ele próprio participa, ele próprio não só é cúmplice, como é agente ativo deste tipo de manobras que fazem com que as pessoas percam confiança na democracia. E é esse um grande problema. Quando temos pessoas, não é só as pessoas que se aproveitam e que ainda são capazes de se gabar disso, são as pessoas que dizem que querem combater e muitas vezes usam até, enfim, uma linguagem bastante demasiado agressiva e inapropriada, mas dizem que querem combater, mas não o fazem, são parte do problema. E, portanto, nós enfrentamos essa questão não só na Assembleia da República, mas, por exemplo, nas autarquias. Só a quantidade de contratos, enfim, de dinheiro público das autarquias que é gasto, desculpa, deixa-me só acabar, que é gasto, enfim, em bens ou serviços por ajuste direto, ou seja, sem haver um concurso público transparente em que as empresas apresentem os seus projetos e depois as autarquias escolham
com base naquilo que é mais favorável ao interesse público, faz-se muitos ajustes diretos, que é basicamente só passar o contrato à empresa, sem haver qualquer transparência. Isto acontece em grande parte das autarquias, incluindo aqui na zona de Val de Sousa, sem qualquer controlo. Este tipo de coisas não pode acontecer, é preciso transparência e é preciso que projetos como a Entidade para a Transparência efetivamente avancem para as pessoas terem confiança em quem as representa, em todos os domínios. Muito bem, Duarte, o nosso tempo já está a chegar ao fim. Se quiseres, nós podemos terminar este tema, porque eu tinha algumas perguntas para te fazer, mas já passaram 25 minutos e o tempo passa sem dar um chefe. Portanto, se calhar para a semana podemos até começar por aqui dar só uma notinha final. Está bem? Pode ser, Duarte. Muito obrigada por mais um programa. Espero que para a semana já poder receber aqui nos nossos estúdios, que era ótimo, para ambos. Quanto a si que está desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado. Já sabe, pode ver e rever esta entrevista em novocanal.pt ou então na sua rede social favorita. Resta desejar uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.